E a imprensa estatal do Irã afirma que cerca de 60 pessoas, incluindo 20 crianças, morreram em um ataque de Israel contra um conjunto residencial em Teherã, a capital iraniana. Sobre a escalada das tensões, recebemos Marcos Vinícius de Freitas, especialista em relações internacionais, para uma conversa aqui no Jornal da Manhã. Marcos, bom dia. Obrigada por participar. Bom dia, Beatriz. Um prazer estar com vocês sempre. Marcos, queria que a gente falasse um pouco dessa escalada, né? Muita gente vem dizendo que esse conflito era um conflito já desenhado há tempos, a gente acompanhou episódios no ano passado, mas é um conflito que vem de muito antes de 2024? Esse conflito, não é, mais ou menos, tem sido arquitetado e tentado ser implementado pelo Benjamin Netanyahu, que diz, desde 1999, que o Irã está produzindo armas atômicas para destruir Israel. Obviamente que o discurso político que tem no Irã não ajuda em nada a criar não uma preferência, mas uma solidariedade internacional ao país, justamente quando os líderes políticos vêm e afirmam que Israel deve ser destruída. Mas o fato é de que Netanyahu, desde 1999, imaginava uma série de guerras para tentar enfraquecer aqueles que poderiam eventualmente ser seus inimigos na região. E, de fato, conseguiu implementar a maior parte delas. Na Somália, nós vimos a questão da Somália, nós vimos também no Sudão, observamos na Líbia, no Líbano, na Síria, e um dos que faltava nessa história toda era justamente o Irã. Este ataque preventivo, não é, que muita gente fala, é aquela doutrina que Bush utilizou sob o falso argumento de que havia armas de destruição em massa no Iraque, para que os Estados Unidos efetivamente fizessem uma ação militar em que milhares de pessoas morreram justamente sob esta falsa alegação de que havia isso. Então, a gente nota que este é um discurso que Netanyahu adotou. Parecia que nós estávamos assistindo o George W. Bush falando depois do 11 de setembro, mas aqui era um conflito desenhado em que ele buscava sempre o apoio do governo norte-americano e que não encontrava eco, porque entendiam o governo americano que seria algo muito mais complexo, afinal o Irã é um país muito maior, são 100 milhões de habitantes, tem uma história e criaria ali uma situação muito pior para a presença norte-americana na região. Como o presidente Trump tem aí uma postura que antes da eleição era pró-paz e agora tem se mostrado verdadeiramente como um grande incentivador deste conflito, o fato é de que Netanyahu se sentiu, de alguma forma, capacitado e empoderado para agir neste momento. A grande questão é saber se esta ação de Netanyahu não visa duas coisas aqui importantes dentro do cenário doméstico israelense. Em primeiro lugar, o fato de que ele já enfrentava problemas políticos e quase 2 anos depois não conseguiu, com a ação devastadora que aconteceu em Gaza, resolver o problema ali dos sequestrados, não é? Um grande comentário que acontece é se eles conseguem descobrir onde os generais se encontram e onde moram, por que não conseguem descobrir efetivamente onde estão os refugiados, não os refugiados, os sequestrados pela ação do Hamas na ocasião. Então essa é a primeira coisa. E a segunda, se Netanyahu não está utilizando isso para tirar o foco dele com relação àquilo que tem acontecido em Gaza, chamado e reconhecido como genocídio, pelo Reino Unido, pela França, pelo próprio Papa Francisco, falecido há pouco tempo, e com isso uma situação de publicidade muito negativa em relação ao Estado de Israel e uma reversão no apoio inicial que ele merecidamente recebeu da comunidade internacional por solidariedade naquilo que aconteceu em outubro de 2023. Sem dúvida. Agora, professor Marcos Vinícius, quando a gente observa
o regime iraniano, há também indícios de que estariam próximos de obter o enriquecimento de urânio para se chegar a uma bomba atômica. A própria Agência Internacional de Energia Nuclear diz que o Irã começava a não dar transparência ao seu programa. A gente lembra que lá atrás o Donald Trump acabou quebrando aquele acordo que o Barack Obama tinha de inspeção e até de um trabalho junto ao governo iraniano. A gente está tendo um retrabalho, ou seja, se tivesse sido mantido aquele acordo do Obama no primeiro mandato do Donald Trump, talvez a gente não tivesse estar correndo atrás do prejuízo agora? Nonato, a gente já viveu o suficiente para ver algumas coisas que aconteceram nesse período de tempo, né? Quando a gente vai lá atrás, o Ayatollah Khomeini e o Irã era contrário à questão nuclear. A gente não pode se esquecer de que o Irã começou a buscar esse tipo de coisa a partir do momento que identificou na ação dos Estados Unidos uma movimentação constante por troca de regimes em lugares que não lhes eram conveniente ter os políticos naquele lugar e naquele momento. Eles fizeram isso na América Latina durante um grande tempo, fizeram isso na África e também fizeram isso no Oriente Médio. Então, a razão pela qual o regime iraniano foi atrás desta questão de bomba nuclear foi justamente como uma forma que buscou ali para tentar manter-se de alguma forma distante desta pressão que os Estados Unidos fez, que justamente levou o Muammar Gaddafi na Líbia à queda, o Afeganistão ao colapso em razão da ação do Talibã, também ao próprio Iraque, e nós observamos que essa foi uma dinâmica que foi utilizada. Então, quando nós observamos isso, nós vemos que o Irã vinha nessa atuada, só que há alguns anos atrás, o Irã também, que fazia, diferentemente de Israel, parte do acordo de não proliferação nuclear, o Irã foi inspecionado, tem sido inspecionado altamente pelas agências internacionais, particularmente pela Agência Internacional de Energia Atômica, e os próprios técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica não viram no Irã essa capacidade de montar a bomba nuclear. Então, poderia acontecer como acontece com qualquer país. A Coreia do Norte, com muito menos condições, fez isso muito mais rápido do que o Irã o fez. Então, a ação de que o Irã estava caminhando nisso é uma suposição com relação ao futuro, mas também existe o fato de que o enriquecimento pode levar a isso, assim como todo país nuclearmente que usa a questão da energia nuclear pode, de uma hora para outra, querer enriquecer mais, e a grande questão é se este tipo de ação não força o país a buscar isso de uma forma que não faria antes se não houvesse esse tipo de ação. Professor, a gente pode dizer que o Irã, nesse momento, tem uma defesa mais enfraquecida, até porque já tinha sofrido ataques anteriormente em 2024, como vem sendo falado, isso é correto? É uma pergunta difícil de dizer, não é? Porque eu ainda não sei, nós ainda não sabemos qual é o arsenal que o Irã tem, efetivamente. Obviamente que os serviços de inteligência, como eu mencionei, de Israel, tem aí, juntamente com a CIA, tem aí um conhecimento muito relevante daquilo que o Irã possui como armamentos. Mas nós ainda não sabemos, porque também não vimos quais são os tipos de equipamentos que o Irã pretende utilizar nesta guerra. Obviamente que com o apoio dos Estados Unidos, como o próprio presidente Trump disse, Israel goza aí da capacidade de conseguir uma letalidade muito alta em razão dos equipamentos que os Estados Unidos produzem. Agora, resta saber, não é, aí o que o Irã irá utilizar e, de fato, aquilo que ele terá acesso. Nós vimos, por exemplo, recentemente na guerra que aconteceu, muito breve, entre o Paquistão e a Índia, que os equipamentos que o Paquistão utilizou foram muito superiores àquilo que a Índia possuía. Não é? Então, nós não sabemos efetivamente como é que anda este tipo de cooperação entre Irã e Rússia, ou Irã e outros parceiros que possam, de alguma forma, ajudá-lo na questão de armamentos. Mas a realidade que nós temos é que, em razão de terem aí o acesso às armas produzidas pelos Estados Unidos, Israel teria aí uma grande vantagem competitiva.
Professor Marcos Vinícius de Freitas, a gente continua na presença do senhor até o fim aqui do Jornal da Manhã com as suas contribuições, então daqui a pouquinho a gente te chama de novo.